Olá pessoal, saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Luciano Camilo de Oliveira, este é o meu canal Semeando em Terra Fértil, sou formado em Teologia, Estamos aqui com o projeto de anunciar a palavra de Deus aos vossos corações. Desejo deixar você um versículo bíblico para a sua meditação, que está em Romanos capítulo 8 e versículo 2, que nos diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Amados, em poucas palavras quero trazer a você, explicando a você esse versículo que lemos. A carta escrita aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ela é de muita intensidade teológica, porque ela trata de uma obra da salvação, doutrina da salvação, e quando ele está tratando daqui deste versículo, deste capítulo, ele está tratando de uma obra, de uma guerra que o ser humano enfrenta em relação às coisas de Deus. Quando ele cita esse versículo, porque a lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado e da morte, nos 2 capítulos anteriores, ele fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que está diante de mim, este eu faço. Ele se viu em agonia, ele se viu em guerra e ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E então no capítulo 8 ele continua dizendo no versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora ele cita: porque a lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado e da morte. Observe que existe uma lei que determina a vida do cristão. E ele também apontou o tipo de pessoas aonde esta lei ela atua. Ele diz: os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observe que existe uma obra que ocorre dentro do ser humano, enquanto esta lei não determina a sua vida, ele não consegue vencer o mal que está diante dele. Então, ele quando trata desse assunto, ele está falando que o homem não consegue agradar a Deus se o poder do Espírito de Deus não atuar na sua consciência. Ou seja, a lei do Espírito que opera dentro do homem, esta lei que não é encontrada na nossa Constituinte brasileira, esta lei que também não foi encontrada, que não está na lei de Moisés, mas sim uma obra regeneradora no interior do ser humano. Nós encontramos Deus insistindo com o homem, lá no período antediluviano, quando ele disse o seguinte: depois de tanto insistir com aquele povo, ele disse o seguinte: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é carne. Ali Deus estabeleceu o tempo de vida para o homem, e ali Deus então parou de avisar o homem e enviou o dilúvio. Quero dizer a você que nos ouve essa mensagem, que o sacrifício de Cristo, o sacrifício do Calvário, ele veio te trazer a consciência, ele veio te implantar esta lei na consciência, aonde você vai ter o conhecimento desta lei. Não existe outro meio do conhecimento desta lei, se não for através de Cristo, chamado a obra da regeneração. Vou repetir esse versículo para que você memorize: porque a lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eu deixo essa mensagem para você meditar. Este é o nosso canal. Inscreva-se para que você tenha outros vídeos semelhantes a esses. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like e até o próximo vídeo.